Hello, titia chegou. Titia chegou. Vamos lá. Hoje é dia de Vital Responde, tá bom, minha gente? Vamos lá. Senhor Vital, boa noite. Gostaria que me tirasse uma dúvida. Desde 2010 foi permitida à Terra uma transição planetária mais suave. Com isso, as possíveis catástrofes geográficas estão fora de questão? Se a maior parte da população ainda não fará a transição, como eles exatamente deixarão a crosta terrestre? Deixo um abraço e agradeço por sua dedicação em nos trazer informações. E o Vital responde: catástrofes naturais ainda podem ocorrer, pelo menos por mais algum tempo. Mais adiante não ocorrerão mais, já aqueles que deixarão a Terra o farão quando desencarnam. E isso também vai ser de forma natural, ou seja, como sempre aconteceu. Abraços de luz. Essa era uma dúvida, né, que muita gente tinha, que, nossa, vai acontecer muitas catástrofes que vão matar 300 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Os adoradores do Armagedon, como eu costumo dizer, né? Aliás, ainda estão por aí. Nossa, eu sujei aqui, hein? O meu rosto, com a sombra, com certeza. E ainda estão por aí, né? E o que me espanta é que tem a gente tão esclarecida que ainda dê crédito a essas pessoas. Mas vamos lá. E não percebem que isso nada mais é do que uma programação preditiva. Ou seja, eles jogam esse tipo de coisa, as pessoas ficam ruminando naquilo, cocriando aquela situação. Então, assim, os desencarnes acontecerão da mesma forma que sempre aconteceram, né? Às vezes acontecem acidentes, né, onde a gente observa os desencarnes coletivos, mas tudo aquilo ali foi traçado antes. Não tem por acaso. É que nem o negócio da bala perdida. A bala perdida não tem bala perdida. Era para a pessoa. Aquele momento era para ela. Vital já falou disso em outros textos. Então, assim, é que na verdade a gente tem essa limitação consciencial, esses véus, na verdade, né, nos impedem de acessar ou até mesmo de compreender as informações. Mas tudo segue dentro, respeitando o plano de alma de cada um. Caro irmão Vital Froze, se aqueles que não forem fazer a transição deixarão a Terra através do desencarne de forma natural, seguindo o seu plano de alma, como isso ocorrerá se essa alma tem seu desencarne previsto para daqui 30 anos ou mais? Gratidão. E a resposta do Vital: antes de reencarnar, a alma sabia o que aconteceria nos tempos atuais. Então ela programou tudo de acordo com o tempo e situações. Não há surpresa e nem enganos nos planos de alma. Abraços de luz. É isso aí. Esse tempo não caiu no nosso colo, essa transição. Isso aí, nós encarnamos aqui dentro da transição. Como eu já disse em alguns vídeos, transição planetária para mim chegou de fato, ó, com a vinda dele. Hoje eu entendo isso. De 300 anos para cá ela se intensificou, veio, né, a codificação do espiritismo, que abriu o campo para a gente entender melhor as questões espirituais e tudo, mas quando nós viemos para essa reencarnação, a gente sabia o que nos esperava. Tanto que alguns colocaram lá: gente, eu não quero saber de passar lá na Terra, não. Vocês podem me trazer aqui de volta que eu vou passar a transição aqui no plano espiritual. E outros não. Não. Ruí o osso, eu quero ficar pro banquete. Nós já conversamos várias vezes sobre isso. Eu não sei qual é meu plano de alma, eu tô dizendo o que eu quero. Eu sei que vocês me entendem. Então não tem nada errado. Cada um vai experienciar exatamente aquilo que escreveu lá no seu planinho de alma. E sei lá se hoje em dia nos desdobramentos a gente não vai lá para o plano espiritual e dá uma ajustada em algumas coisas. Não sei. Essa ideia se passou pela minha cabeça. Caro Vital, uma pergunta. Eu sempre tento ser ética e justa com as pessoas, porém no meu ramo de trabalho vejo muita desonestidade e gente se dando bem apesar disso. Isso vai ter um preço um dia? Essas pessoas pagarão por seus atos? Resposta do Vital: as leis divinas são imutáveis, principalmente em mundos de provas e expiações. Toda ação gera uma reação e ninguém foge de si mesmo. A cada um segundo as suas obras, essa é a lei número 1. Abraços de luz. Vai dizer, precisa de algum complemento essa resposta?
Por isso que eu falo tanto, esqueçamos a colheita e fixemos nas sementes. Se você semeia morango, obviamente você vai colher morangos. Não há como colher limões semeando morango. Não há como você colher algo diferente daquilo que você semear. Vamos ver aqui, um momentinho. Caro Vital, com base no seu relatório de hoje, o que você poderia compartilhar sobre o futuro dos Estados Unidos? Um país que há tanto tempo controla os demais países da América Latina? Obrigado. E o Vital responde: não podemos denominar um determinado país como sendo responsável por algo, pois a população, de um modo geral, é do bem em todos eles. O problema são os seus governantes e aqueles que estão por trás dos governantes. Muitos dirigentes políticos não passam de marionetes nas mãos dos controladores do mundo, e estes quase não aparecem e não são conhecidos. Mas todos aqueles que servem a não-luz vão ser removidos do planeta. Abraços de luz. Vejam, porque os Estados Unidos, porque a China, porque o Irã, porque o... Como se esses retardados, me desculpe o termo, representassem de fato a população. Não é o povo americano, sei lá de onde, não é a população, são os dirigentes. E sempre foi assim. Agora, quando você fala fulano, cicrano, beltrano, o que é isso? Dividir para dominar, dividir para controlar, que é a premissa dos trevosos. Divide de tudo, homem versus mulher, hétero versus homo, branco versus preto, pobre versus rico, aquela palhaçada toda que todo mundo já está cansado com os pacová cheios de saber. Hoje a gente consegue olhar para isso e entender, nunca foi por minoria que eles não cuidam de ninguém. Eles querem mais que todo mundo se esfole, se mate e se arrebente. Vocês já ouviram a lenda da formiga? Deixa eu ver se eu acho, um segundinho só. Eu procurei o texto da formiga e o primeiro que me apareceu aqui foi do site E-Farsas. Vocês sabem o que é o E-Farsas e todos esses textos, esses sites que qualificam as publicações como mentirosas, né? Nem preciso dizer nada. Então é o seguinte, se você for para o deserto e pegar 100 formigas pretas e 100 formigas vermelhas grandes e colocá-las juntas em uma jarra, a princípio nada acontecerá. No entanto, se você sacudir violentamente a jarra e jogá-las de volta no chão, as formigas lutarão até que se matem umas às outras. Acontece que as formigas pretas pensam que as formigas vermelhas são as inimigas e vice-versa, quando na realidade o verdadeiro inimigo é quem sacudiu o jarro. E isso é exatamente o que está acontecendo na sociedade de hoje. A verdadeira questão é para quem... A verdadeira questão é quem está sacudindo a jarra e para quê? Então, independente se aqui é mentira ou verdade, a ideia, o contexto é verdadeiro. Porque é isso que sempre aconteceu. Eles sempre sacudiram a jarra para jogar uns contra os outros. Hoje a gente consegue perceber e entender. Essa divisão é criada por eles e a mídia fomenta. E isso, inclusive, nos esportes, porque a gente vê cada aberração por aí. E quem sacudia essa jarra? Eles que se achavam donos do mundo, né? Esse texto aqui, olha, esse texto aqui é um texto que eu não vou poder ler aqui, agora que eu estou dando conta dele. Eu vou deixar o link aí, o link na descrição, vocês podem entrar para ler, porque é um texto bem interessante, tá? Mas vamos lá, voltando aqui para a questão do Vital. Rapaz, cadê o Vital? Vital! Ô, Vital, me perdi. Ai, Marcita! Só você, viu, lindona? Um momento, deixa eu voltar aqui.
É esse texto aqui do Apocalipse que eu tô tirando esses comentários. É do Apocalipse? É? Não, não é não do Apocalipse, não. É outro. Ah, eu não lembro qual que é mais não. Tudo bem, vamos aqui para qualquer outro aqui, porque todos vão ter perguntas interessantes. Vamos lá. Se ninguém passa por aquilo que não tem que passar, como isso se encaixa na questão das energias e pensamentos? Tipo, se eu tenho que passar por uma situação, eu vou passar, independentemente de estar com a frequência alta, pensamentos e atitudes positivas, sendo grato, etc? Ótima pergunta. Resposta do Vital. Antes de reencarnar a alma, faço a autoavaliação e então faz um plano de alma para a reencarnação futura. Coloca os principais pontos que precisa para a sua evolução. Ao encarnar, a alma esquece, mas o universo não. Então, no tempo adequado, chega cada item daquele plano. O que a alma encarnada vai fazer com cada situação pedida é do livre-arbítrio dela. As escolhas determinam seu futuro. Por isso dizemos que ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Abraços de luz. Veja, gente, né? Depois aqui deu margem para uma série de outros, né? Comentários, mas vamos lá. Veja. O que é lição vai vir pra gente. Aí você fala, pô, mas se eu tô vibrando alto, como é que eu posso atrair uma situação dessa? Mas é o seu plano de alma. Agora, se você consegue sustentar a sua vibração, é óbvio que você vai atravessar aquela lição em outras condições. Não é que você não vá sentir, ou até mesmo, dependendo da situação, sofrer. Mas você tem condições de transpor este obstáculo com maior serenidade. Isso é fato. Isso é fato. Se você é uma pessoa positiva, você encara as agruras da vida de outra forma. Por que tem gente que vive uma vida tão difícil, mas é dona de uma energia tão elevada? E tem gente que vive uma vida de nabadesca, como diz, e é tão infeliz. Nabadesca de ter acesso a muitas coisas, de poder realizar o que quer, fazer o que quer, mas nada nunca tá bom. E às vezes passa aí por intempéries, né? Que são as lições que ela vai passar, e entra num processo complicado. Então, assim, o que é lição para a gente vai vir com vibração, sem vibração, sem... A vibração elevada nos coloca num outro patamar, mas não nos isenta de experienciar o que nós trouxemos no nosso plano de alma. Eu até acredito que algumas situações possam ser modificadas, mas isso depende de uma série de fatores. Mas se eu tenho, vamos supor, eu convivo com uma pessoa hoje, muito próxima, vamos supor, é meu sócio, estou dando um exemplo. Numa outra vida, eu o prejudiquei. Nós voltamos juntos. Vai acontecer alguma coisa, eu sou super otimista de bem com a vida, não sei o que não. Vai acontecer alguma coisa, ele vai me prejudicar. Porque eu preciso reequilibrar. Lá atrás eu dei um golpe nele, agora ele vai me dar um. Não quer dizer que isso vai acontecer. Ele pode não dar esse golpe. Mas eu vou passar pela lição do golpe de qualquer jeito. Se não for por ele, vai ser por outra pessoa. Porque eu preciso reequilibrar. Se eu entro naquela energia, ai, coitada de mim, por que isso aconteceu comigo, blá, blá, blá. Você entra naquele buraco sem fundo. Agora, se eu paro e falo, peraí, gente, eu conheço muita gente que fala assim, eu tomei um golpe esses dias. Bom, se eu tomei é porque eu devia, então quitei a dívida. Como é bacana quando a gente ouve isso. Porque o que é nosso de verdade, o universo restitui. Agora, o que não é, o Vital já falou disso em texto. O que é seu, chega. Agora, se você tomou de alguém, alguém vai vir tomar de você. Então, esses são os movimentos que a gente fica observando. Poxa, se aconteceu comigo, teve uma razão para acontecer. Se eu tenho uma vibração legal,
não vai me isentar de passar pela situação do golpe, mas como eu vou lidar com o golpe vai fazer toda a diferença. Beleza, aconteceu, vai com Deus, livramento, leva essa curva de rio para longe, vou recomeçar minha vida. Não sei se eu me fiz clara, mas este é o meu entendimento. Vamos para a próxima. Ave Maria. Amigo Vital Frosse, esses terremotos frequentes dos últimos dias, inclusive em regiões onde geologicamente não deveriam ocorrer, é um tipo de reacomodação do planeta para a nova etapa em que estamos adentrando? Você poderia nos explicar, por favor? Resposta do Vital: não há como saber com exatidão como cada evento se origina e por quê, mas sabemos que a Terra está se reorganizando para parir uma nova era. As mudanças serão enormes, pois se assim não fosse, não seria transição planetária, abraços de luz. Mesma questão do clima, né? Essa discrepância. Nós estamos vivendo uma fase de calor, de outono, nunca vivida. Isso é fato. A temperatura já era para estar muito mais amena. E para mim isso é o equilíbrio do planeta. Agora vejam uma coisa. Olha o que eu vou dizer. Eu desci aqui no comércio aqui embaixo, e aí passei por uma moça, cumprimentei tudo, e ela falou, bom dia. Eu falei, bom dia, não sei o que. Ela falou, estaria melhor se eu estivesse na praia, tal, não sei o que. E aí eu falei, menina, esse calorão, né? Tá tão quente para essa época, e a gente começou a conversar sobre, né? Eu, Márcia, acredito que o inverno desse ano não vai ser tão intenso. Eu acredito que a gente vai ter poucos dias de muito frio, né? Aqui sudeste, sul e tal. E aí ela falou, eu também tô achando, agora você sabe o que é isso? Olha a explicação que a moça me deu. Isso aí é culpa do homem, da humanidade, que quer destruir o planeta. Eu falei, veja, eu não acredito que o homem tenha esse poder. A humanidade, né? A humanidade não, algumas criaturinhas da humanidade... Não ia falar para a moça dos híbridos, né? Algumas criaturinhas aí da humanidade realmente atrapalham o processo, mas o homem não tem esse poder. Aí ela falou, não, mas por isso mesmo, Deus olha e diz, vocês querem destruir o planeta? Então toma aí, vamos ver quem pode mais. Eu não pude continuar argumentando. Falei, minha querida, garanto para você que a maior parte da população é boa e você vai ver acontecer grandes transformações. Confie. Ela, então vamos lá, não sei o quê. Falei, olha a crença que eles conseguiram incutir na mente das pessoas. Ou seja, é o homem que é culpado, destrói tudo, e aí Deus, lógico, o tirano, vocês querem ferrar com a Terra? Então toma aí mais pra vocês se danarem todos. Não acredito. Eu acredito que a Terra, essa questão dos terremotos, eu tenho um pezinho lá atrás, se não tem aí alguns dumbis sendo destruídos, tuneizinhos ainda sendo destruídos. Né, de coisas que a gente já leu aí uns tempos atrás, mas a gente sabe que Gaia opera a sua limpeza através desses eventos, terremotos, maremotos, furacões, vulcões. Bichinha precisa se limpar, né? Por isso que eu falo, como é importante a gente se conectar com Gaia, não só para pedir, mas para agradecer e para doar da nossa energia para ela também, como o Vital já falou também em alguns áudios. Um momento. Muito obrigado, senhor Vital. Aqui é do texto das crianças. Como sempre, adorei seu texto. Texto não, áudio, né? Trabalho com crianças, tenho 2 pequenas em casa. Reparo sim na diferença existente. Quando no texto diz para não deixarmos os ladrões roubarem nosso tesouro, o que quer dizer? Compreendo que é figurativo, mas gostaria de mais esclarecimentos acerca do que é e como fazer. Normalmente tento seguir meu coração, mas sinto sim que gostaria de algumas orientações. Gratidão profunda por sua missão. Resposta do Vital. Os pais são os fiéis depositários desses tesouros. Quer dizer que eles têm a responsabilidade de cuidar deles. Vigiai e orai. É uma metáfora que serve também neste caso. Abraços de luz, mais do que nunca, né? Aos pais, né, ao meio em que esses pequenininhos vivem, a responsabilidade é total
natural dos adultos. Eles são almas antigas, são seres, sementes estelares, altamente evoluídos, mas estão encarnados, com todas as fragilidades, entre aspas, de um ser humano, dependendo aí dos cuidados, né? De pais e tudo mais. Agora, a gente tem que ter cuidado com o tipo de cuidado que o sistema diz que é cuidado. Porque é tanta manipulação que a primeira coisa que eles fazem é afastar a família dos pequenos que nascem. Isso é uma afronta, para mim isso é um assinte sem tamanho. Amor, abraço, carinho, afeto, cuidado. Isso sim, esse laço jamais pode ser rompido. E eles fazem de tudo para que isso aconteça. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram na fraudemia? Ninguém pode se tocar, ninguém pode se abraçar, ninguém pode se ver. Por quê? Porque eles sabiam que isso enfraqueceria as pessoas. E muita gente adoeceu por falta de toque, cuidado, abraço, afeto, carinho. Muita gente mesmo. E abriu campo para que as doenças se manifestassem, porque elas nascem no energético. Portanto, pais, avós, tios, que sejam, estejam atentos para as artimanhas do sistema. Nós somos guardiões desses pequenos. Eles têm uma missão incrível, mas neste primeiro momento, somos nós que temos a obrigação, o compromisso de cuidar desses pequenininhos. Não é só alimentando, vestindo, não. É envolvendo eles com todo amor, cuidado, energia, informação na medida do possível, sobre questões que vão ser importantes para eles. Claro que tudo isso dentro das suas fases. Conversem com seus pequenos quando eles estiverem dormindo. Isso é uma técnica terapêutica, inclusive. Conversem. Digam o quanto essa criança é amada, querida, desejada, o quanto ela é especial, o quanto ela está aqui para, puxa vida, ajudar a concretizar um planeta maravilhoso que ela vai habitar. Fale até mesmo de questões espirituais, eu acho que é super válido. Se eu tivesse um filho, eu faria isso, com certeza. Porque o sistema é bruto, minha gente. É ardiloso, por isso que eu falo. Não pensa que eles vão largar o osso fácil, não. Querido Vital Froze, é verdade que uma criança pode vir especial, mas o karma não ser seu, e sim de sua mãe? Resposta: todas as possibilidades são probabilidades que podem ser verdadeiras. Neste caso, a criança viria em missão, a fim de ajudar sua mãe a compreender algo que a situação vai permitir. Abraços de luz. A gente sabe que isso está acontecendo. Seres que estão vindo em missão, muitas vezes em condições especiais, né? E crianças especiais, para modificar, transformar o meio que elas vivem. São as últimas lições, né? Minha criança. Vamos ver aqui. Um momento, please. Opa, deixa eu ver se o Vital respondeu isso aqui. Tem um mês. Eita, vamos lá. Limpar a garganta. Prezado Vital Froze, uma dúvida um pouco diferente da temática de hoje, se puder me responder. Tenho visto alguns canalizadores dizerem que Putin é trabalhador da luz, que está destruindo túneis biológicos na Ucrânia. E ainda hoje, vi gente comentando que Elon Musk, que já sabemos ser da luz, está trabalhando em conjunto com Putin. Você poderia dizer se essas informações procedem? Ficamos sem saber em quem acreditar. Porque enxergamos a Rússia como uma ditadura. Resposta do Vital. Sim.
Os dois fazem parte da Aliança da Terra, por isso estão sendo tão atacados. Lembre-se que a mídia é o braço dos trevosos. Abraços de luz. Sabe o que isso significa? Uma coisa que eu tenho pensado já há muito tempo. Será que todos os vilões da história são vilões mesmo? Afinal de contas, nós vivemos um tempo onde nós temos acesso à informação em tempo real. Se eles fazem isso hoje, o que eles não faziam lá atrás? Vou largar esta reflexão para vocês, mas vou comentar essa resposta do nosso querido Vital. Frase a ser guardada. Tem um bloquinho aí? Pega um bloquinho. Bloquinho, 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 bloquinho. Pega aí um bloquinho. Bloquinho, bloquinho. A mídia é o braço, com cedilha, tá? Dos trevosos. Vários pontos de exclamação. Pra quem não sabe, né? Tudo o que eles colocarem na mídia com acusação, ó, ergue as orelhas. Sabe cachorro e gato quando levanta as orelhas assim que fica espantadinho? Faça a mesma coisa e, no mínimo, se permita o benefício da dúvida e questione. Não à toa, a gente viu aqui no Brasil uma determinada pessoa ser massacrada nas mídias. Aí tem gente que me pergunta, vem encher meu saco aqui, falando um monte de besteira, quando eu me posiciono nesse sentido. Fala, não enxerga o óbvio, não enxerga o óbvio e quer bater boca. Eu simplesmente corto, é óbvio que eu tenho muito mais o que fazer. É simples, é olhar na mídia. Aquilo que ela ataca, você pode ter certeza que tem alguma coisa ali. E aquilo que ela também valoriza demais, aí é que vocês têm que ter cuidado, porque tem dedo do capiroto no meio. Até acredito que parte da mídia já esteja sob o comando da aliança. Mas ainda assim, aí eu sou que nem de Santo Tomé. Não é crer para ver, não. Aí eu sou ver para crer. Eu só vou acreditar na mídia quando eu tiver 100% de certeza que eu ver que realmente já está sob o domínio da aliança. E tenho dito. Mas muito boa a resposta do Vital. Claro, acredita quem quer. Eu acredito. Vou fazer aquele exercício que o Vital passou para acalmar a mente. Só focando no barulho dessas motos. Ah, meu Deus do céu. Boa noite, irmão. Tive uma canalização que me disseram que eu tenho que conhecer a outra face da Terra. O que será? Não entendi. Um abraço, gratidão. Resposta do Vital. Talvez porque temos a mania de olhar somente para as coisas ruins. Há sempre os dois lados da moeda. Abraços de luz. Que resposta espetacular. Não é verdade? Isso serve para muitos de nós. De olhar, não é só ver a coisa ruim. Tá na hora da gente começar a olhar as coisas boas, né, gente? E tem muita coisa boa. Eu sei que o que é bom não tem tanta divulgação. Eu sempre falei disso pra vocês. Não importa. Busque. Porque aparece. Tem muita coisa boa acontecendo. Simbora! Um momentinho, crianças. Querido Vital, na verdade, quando dizemos que o sistema financeiro irá ruir, é porque nós vamos cocriar o que precisamos? É nesse sentido que acontecerá, e não uma quebra do sistema, levando desemprego, falências, etc? Resposta do Vital. A quebra virá antes das replicações. É preciso reinicializar os sistemas para que as novas tecnologias e os novos poderes co-criadores se estabeleçam de fato. Abraços de luz. Oh, glória! Vamos lá, o sistema, a gente vê que está ruindo, né? Existem aí bastante conteúdos que falam do cisne negro e tudo mais, e que vale a pena acompanhar. Agora, a questão dos replicadores, não vejo a hora. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas tem uma coisa que é de suma importância que eu não ouço em lugar nenhum. E a casa autolimpante?
entra onde nessa história? Porque é a tal da MedBed, é o tal do replicador, é a tecnologia não sei da onde, e as casinhas que você vai apertar só o botãozinho, tuf, casa limpa, roupa lavada, passada, guardada. Por favor, gente, isso aí não pode faltar, tá bom? É imprescindível. Depois que a gente conversou, a gente volta aqui. Esses replicadores, essas tecnologias, eu acredito que antes realmente precisa dessa reinicialização do sistema. A quebra e a queda de todos os sistemas mentirosos e manipuladores que nós vivemos ainda hoje. E aí sim, essas tecnologias, né, o que se diz é que existem cerca de 6.000 tecnologias suprimidas da humanidade e que simplesmente vão transformar as nossas vidas. Assim já é, eu cocrio. Eu recebo, eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Vamos lá, minha gente. Deixa eu sair desse texto e ir para outro. Querido Vital, quem está enfrentando uma doença ou algum tratamento mais agressivo, seria uma forma de liquidar algum karma? Uma última chance de resgatar? Resposta do Vital, sim. A dor ou doença é sempre um mecanismo de expurgo do karma. Abraços de luz. O Vital falou disso onde, meu Deus? Foi em algum áudio dele aí que ele explicou direitinho, que ele falou até dos setênios, né, e tudo mais. Então a gente vem com aquele plano para passar determinadas situações. Então, vamos lá, a gente pede uma prova, né? E se eu não passo por aquela prova, muitas vezes eu determino no meu plano, olha, esgotadas todas as possibilidades de aprendizado, se eu não aprender, né, por essa via, então joga uma doencinha lá no meu corpo e tá tudo resolvido, que eu vou passar por ela. Parece insano, né, gente? Mas quando a gente entende um pouco das leis espirituais, e de uma forma muito profunda, a gente entende que isso é totalmente possível. Opa! Vamos lá, uma pergunta muito boa e uma resposta. E a resposta também. Gratidão. Por que ainda existem reuniões de desobsessão, já que as colônias estão sendo esvaziadas? Por que muitas pessoas ainda sonham com entes queridos que já partiram há muito tempo? Obrigada. Resposta do Vital. Porque mesmo a maioria dos casos que parecem ser de obsessores são, na verdade, formas, pensamentos de alguém do grupo de trabalho. E o mecanismo funciona tanto para obsessores como para esta situação. Abraço de luz. Tá difícil de muita gente entender isso, né? Porque a questão dos ataques, tô obsidiado, não sei o que. Aliás, tem gente que adora um obsessor, né? Quer um obsessor para chamar de seu. Vejam, essa coisa dos hologramas, e que eu não tenho condições de explicar, porque eu não tenho entendimento absoluto disso, mas eu sinto como real. Se a gente tá passando por todo esse momento de transição, o plano astral... Peraí, gente. O plano astral está em plena varredura, o mais denso já foi varrido, já foi limpo. Não se justifica essa questão de obsessão. Então, nós temos uma mente totalmente programável. Nós carregamos programas na mente que a gente desconhece. Existe um trem chamado auto-obsessão. Nós nos obsidiamos com pensamentos recorrentes, as formas pensamentos, né? Onde a gente fica se retroalimentando, né? Autoalimentando, né? Desculpa aí se eu falei errado. Se eu falei errado de novo, desculpa de novo. Num grupo, isso acaba se intensificando. Então, assim, peraí, se eu não tenho um obsessor, a minha obsessora sou eu, o que eu devo fazer? É essa busca que eu preciso realizar. Ótima pergunta e ótima resposta. Momentinho.
Vou fechar com essa pergunta aqui. Bom dia, querido Vital Froze. Fiquei em dúvida em duas coisas. E nossos familiares que se foram há algum tempo, no caso de estarem nas colônias, também irão a outros planetas? E quem é bom de coração, mas fuma e bebe uma cervejinha, não irá para a quinta dimensão? Não entendi bem, eu acho que essa é uma preocupação de muita gente. Jesus amado. Vamos lá, resposta do Vital. As almas que estão nas colônias espirituais e têm a frequência mais elevada ainda retornam aqui. Algumas, como ainda se vê reencarnando nos tempos atuais, outras depois do final da transição planetária. Já aquelas que não possuem a frequência necessária estão sendo removidas para a psicosfera dos seus novos planetas, ainda de provas e expiações, onde deverão continuar seu aprendizado. Quanto aos encarnados, o que determina a frequência ou não para a nova Terra é a sua condição ético-moral e não se bebe ou não uma cervejinha. Abraços de luz. Muita gente aí ficou aliviado agora. Vamos lá, pessoal. Piadinhas à parte, mas isso aqui já tinha sido falado, né? O famoso não é o que entra pela boca, mas é o que sai, e eu concordo com isso. Vejam, gente, aqueles que desencarnaram, não quer dizer que todo mundo que está desencarnando está indo para planetas de terceira dimensão, não vão ascensionar, a gente precisa ter isso muito claro. Eu lembro que na época da fraudemia foi uma neura, porque todo mundo, quer dizer, muita gente achava que todo mundo que estava desencarnando pelo Covid já estava sendo levado para outros planetas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tipo de desencarne não quer dizer nada, é a frequência. Então, aqueles que atingem condições, vibrações de quinta dimensão e que desencarnam, podem reencarnar. Muitos já estão reencarnados ou reencarnando. Outros vão voltar depois do processo de transição encerrado. Os que não vibram nas frequências da nova Terra, esses já estão sendo encaminhados para planetas, né? Os planetas que eles habitarão, se adaptando à psicosfera, porque nem todo planeta de terceira dimensão é igual ao nosso, né? Eu já fiz aqui leituras, acho a leitura de um texto do Robson Pinheiro falando de mundos de terceira dimensão, umas coisinhas bem cavernosas, por sinal. Deus o livre guarde, bate na madeira. Então, cada planeta de terceira dimensão tem a sua configuração e essas almas já são levadas para lá para passar o processo de readaptação. Já são. Eu não sei como é que funciona, né, gente? Qual é o tempo, como é que isso se dá. Mas essas almas já estão sendo levadas. E aí, a questão, né, daquilo de beber uma cervejinha e tal, quando ele fala que realmente, gente, é a frequência, é a moral, é a ética, é o amor, é a compaixão, é o respeito, é a alegria que nos conecta às vibrações de quinta e não aquilo que a gente ingere. Tá bom, meus amores? Ai, gente do céu. Muito bom. Eu acho que é isso, gente. Tem muitas perguntas assim bacanas, mas eu faço aí em próximos conteúdos. Certo, meus amores? Titi encerra por aqui este Vital Comenta e volta num próximo conteúdo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.